Mas se a gente não pode dizer, como eu disse para vocês no vídeo anterior, que a superdotação está diretamente associada à desregulação emocional, ao que estaria associada a desregulação emocional do meu paciente? Não sei, a gente precisa avaliar e raciocinar clinicamente. Vamos lá? Eu sou a Júlia, sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em psicologia, entusiasta do nosso fazer, gaúcha e às vezes eu esqueço de me apresentar, mas hoje eu me lembrei e é por isso que eu tô te contando quem eu sou. Agora vamos lá falar sobre superdotação. Nos 2 vídeos anteriores eu falei com vocês justamente sobre o fato, né, sobre a conceitualização disso que é superdotação e as altas habilidades, e também falei sobre o fato de que a gente não pode, né, determinar superdotação como fator de risco ou como fator de proteção para o desenvolvimento socioemocional, né. Quando a gente não pode determinar, ao que a gente poderia associar então as dificuldades que o meu paciente, que o meu filho apresenta, né, dificuldades emocionais? Há várias outras coisas. Quando a gente pensa em avaliar neuropsicologicamente uma criança e a gente também recebe um paciente já com um diagnóstico de superdotação lá no nosso consultório, né, a gente não vai olhar para isso isoladamente, né? Até porque, como eu digo em sala de aula para os meus alunos, um nome é só um nome, né? Se eu não compreendo a funcionalidade dele, se eu não entendo o que está para além dele. Gente, ao pensar então que a gente não pode determinar, né, dificuldades socioemocionais, a superdotação, a gente precisa considerar que deve haver um raciocínio clínico que que trabalhe, né, desse lugar de poder pensar aquilo que está para além do perfil cognitivo. Eu preciso olhar para o ambiente, eu preciso olhar para as experiências individuais, eu preciso olhar para experiências adversas, eu preciso olhar para trajetórias de desenvolvimento, eu preciso olhar para o ambiente familiar, para o ambiente escolar, né, para tudo aquilo que está para além do perfil cognitivo. E aí, poxa, eu não vou conseguir te responder mesmo ao que está atrelada à dificuldade socioemocional do teu paciente ou do teu filho, mas eu posso te recomendar que tu olhe para ele para além do perfil cognitivo que ele tem, porque é justamente isso que dá subsídio para gente trabalhar. Quando a gente raciocina clinicamente, né, e quando a gente sai desse lugar de olhar única e exclusivamente para esse diagnóstico nossológico, ou seja, para o nome que a gente dá, para o jeito de funcionar, e começa a olhar para o jeito de funcionar além do nome, é que a gente tem a capacidade e a potencialidade de ser mais assertivo nas nossas intervenções. A assertividade vem de um bom raciocínio clínico, que vai pensar o sujeito, né, o ambiente em que ele está inserido, a família dele, o periquito, o papagaio, o cachorro, né? Tudo que está associado a esse indivíduozinho que está ali comigo. E é olhando para tudo isso que a gente vai saber o que fazer e vai pensar pelo que poderia se justificar tamanha desregulação, tá certo? Até mais.